E aí, pessoal, tudo bem? Nós somos os mediadores de vocês, da Rocinha, e a gente está gravando esse vídeo aqui para fazer uma adaptação, né, do que seria um momento muito especial para a gente, é um momento que a gente gosta muito, que é o momento da orientação acadêmica especial. Basicamente, a gente se reúne, todo mundo do polo, todas as turmas e todos os professores, para falar um pouco sobre temas transversais, que são importantes para o vestibular, mas que também são importantes para a nossa vida como um todo. E a primeira orientação acadêmica nossa seria de artes, então a gente vai estar fazendo esse vídeo aqui, eu, Bruno, professor de Química, Bruna, professora de Matemática, Karina, de Redação, Suelen, de Física, e o Dimitri, de Geografia. A gente vai estar aqui discutindo um pouquinho com vocês esse tema, então vamos lá. Eu queria começar falando um pouquinho sobre um livro que eu li, que eu tô lendo, na verdade, chamado Fahrenheit 451. Para quem não leu, eu recomendo muito a leitura. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês baixarem e lerem, tá? Basicamente, quando você termina esse livro, né, você se vê abatido, porque ele vai contar a história de uma sociedade onde os bombeiros, em vez de apagar o fogo, como eles fazem normalmente, eles ateiam, né, em livros. E nessa sociedade, os livros são vistos como origem de confusão, de palavras vazias e que não significam nada, e por isso que eles queimam. A diversão das pessoas consiste em ver telas animadas, violência, encenações clichê, sem nenhuma profundidade. Esse livro me levou a um exercício metalinguístico, né? Ou seja, através de um livro, eu fiz uma reflexão sobre leitura. Eu me transportei para essa sociedade que é narrada no livro e eu me vi desesperada, porque quando eu voltei, eu ainda estava nela, né? Eu percebi que a nossa sociedade já queima livros, já condena a arte, já se afasta da profundidade das coisas, já exclui o diferente, e nós estamos mais do que nunca privilegiando a forma sobre o conteúdo. E por que a gente se esforça tanto para aniquilar a dor, esquecer o sofrimento, anular o inconveniente, se é isso que iguala a gente ao mundo natural? A arte, que é uma das coisas que nos torna humanos, também é capaz de nos lembrar que somos animais, como tantos outros. A arte nos lembra nos lembra o que estamos tão determinados a esquecer, né? A dor, o desconforto, a dúvida, o medo. A arte pode nos remeter ao cheiro da comida da avó e à dor de pensar nos meninos que têm fome, ao mesmo tempo. Por isso ela é tão especial e necessária. E o melhor de tudo é que ela não tem dono e não tem remetente. A arte é uma construção do ser humano para o ser humano, para que a gente nunca esqueça quem a gente foi e quem a gente é. Quando duas pessoas estão em frente a um mesmo quadro, elas veem coisas diferentes, né? Porque a arte interage com as nossas experiências de uma forma única, produzindo efeitos diferentes. Uma pintura em que uma pessoa causa felicidade, na outra pode causar melancolia e na outra medo. E seja lá quantas pessoas estiverem recebendo esse estímulo, serão quantas as manifestações e sentimentos gerados, né? Que outra manifestação humana tem esse poder? Então eu queria que vocês pensassem na vida de vocês, em como a arte já salvou vocês. E eu tenho certeza que já salvou. Seja como entretenimento, seja como inspiração para se expressar. A música, o teatro, o cinema, a dança, pintura, os livros, elas salvam a gente de ser acrítico. Salvam a gente de ser imune às dores, de sermos passivos. Não é à toa que, em tempos obscuros, os homens e mulheres autoritários iluminam a população ateando fogo na arte. Então, eu escrevi isso como uma forma de lembrar a gente a importância da arte, né? Como é que ela está intrinsecamente relacionada com a nossa vida, né? Com o nosso dia a dia. Aí eu vou convidar os outros professores a entrarem, olha eles aí, e falarem um pouco. Oi, gente. Eu sou a Karina, sou mediadora de redação, tá? E aceitando o convite da Vivian, eu vou falar um pouquinho sobre a importância da arte para a sociedade. Né? A gente, nesse nosso momento, nós estamos numa época de pandemia, justamente por isso a gente não está podendo se encontrar, sair e tudo mais. E nesse contexto, a arte adquire um caráter também que é um pouco salvador, né? Porque a gente precisa ficar em casa e assim a gente tem espaço para fazer uma boa leitura, para ver uma boa série. Porque quando a gente fala de arte, a gente pode pensar primeiro que, não, é só um quadro, é só uma escultura, mas não é isso. A arte representa muitas formas de expressão humana, né? Então, nessas formas de expressão, a gente tem a linguagem poética da literatura, né? Então, a gente tem os poemas,
A gente tem também crônicas e contos, né? Porque crônicas e contos podem carregar também esse lado artístico, né? A gente tem, além de esculturas, de pinturas, nós temos a arquitetura, e na arquitetura nós temos um bom representante, que é o Oscar Niemeyer, que, inclusive, tem um museu, né, dele, do Oscar Niemeyer, lá em Curitiba. E ele junta, né, a arquitetura, ele junta esse fazer artístico com também engenharia, né? Então, é interessante pensar em como a arte está em vários aspectos da nossa sociedade. Oi, eu sou a Bruna, tudo bom? Mediadora do material de vocês. Eu vou falar um pouquinho, eu quero apresentar um pouquinho do trabalho do Ash, que ele tem caído com frequência nos vestibulares, outros cursos também, trabalhos eles são apresentados em formas de questões, e existe uma conexão tanto da matemática com a arte, quanto da física com a arte, tanto da literatura em si, do português, as diferentes formas de expressão que as obras do Ash traz para a gente. Também queria mencionar que ele é um artista, é um pintor holandês, não teve sucesso ao longo de sua formação, ele encontrou muitas dificuldades, não acreditavam nele na época, diziam que ele iria fracassar, e hoje ele é reconhecido e ele é uma referência. Outra coisa relevante que tem relacionado ao Ash é que, apesar dele ser holandês, o sucesso dele, a inspiração dele veio a partir das construções da cultura árabe. Então, tudo que ele, ao viajar para lá, observava nessa cultura, ele conseguiu absorver e expandir os conceitos que ele observou para inspirar as obras dele. E essas obras dele consistiam em usar formas geométricas e o conceito de simetria para criar ilusões de ótica e nos dar o que nós temos hoje, que caem constantemente em provas de vestibular, nas questões, como eu já disse anteriormente. Vivian, coloca o slide aí, por favor, para eu apresentar algumas obras do Ash. Então, gente, o Pegasus, que é uma das obras do Ash, é como se a gente tivesse aqui, nesse caso, um plano branco, né, mais claro, e ele tivesse pego esse cavalo em vermelho e pusesse de forma espaçada sobre esse plano, dando essa ilusão de que ele estivesse construindo cavalos vermelhos e cavalos brancos e posicionando um ao lado do outro, mas não, ele colocou um espaço entre eles. Só que a ideia que transmite é que não existe espaço vazio, né? Como se ele tivesse feito a mesma imagem, replicado, uma pintada de branco, outra de vermelho, mas não é isso que está acontecendo. O fundo tem uma cor, e ele pegou uma imagem e transladou essa imagem ao longo desse plano. A segunda obra é o que a gente conhece por Desenhando-se. Ele fez uma metáfora entre criação e criador e utilizou também conceitos de simetria e rotação dessa imagem, ou seja, ele girou a imagem. A outra obra gera uma ilusão de ótica, assim como outras que ele também criou, que caíram também em vestibular. Essa daqui, por exemplo, ela dá uma retorcida na realidade, mostrando situações contraditórias, né, que é o que a ilusão de ótica tem por objetivo nos transmitir. Existe uma cascata, mas a gente não sabe ao certo se isso está subindo, se isso está descendo, a gente não sabe o que está acontecendo aqui. A gente não tem uma noção de profundidade aqui. Do lado tem um exemplo mais simplificado do que está sendo apresentado. E, para finalizar, uma outra obra dele, que é o que ele chama de metamorfose. Tá? É uma fase da vida dele, das construções dele, que consiste em você, a partir de simetrias e translações de determinados elementos, você ir construindo e desconstruindo para criar outros novos. Né? Então, a primeira imagem, o primeiro retângulo, ele traz segmentos de retas que viram uma malha quadriculada, e ao gerar algumas transformações nessa malha quadriculada, que são os quadradinhos, né, ele distorce esses quadradinhos e cria lagartos. Em seguida, esses lagartos, eles viram quadrados ou hexágonos, que ao serem girados, ou seja, rotacionados, transformam-se numa espécie de colmeia, e colmeia está relacionada à abelha, e daí isso tudo se torna numa imagem de mariposa. E essa imagem, ela é constantemente modificada, gera essa sensação de transformação, de modificação o tempo todo, através das ilusões de ótica. Então, não só o Ash, mas muitos outros artistas, eles, através de conceitos matemáticos, não só de simetria necessariamente, mas conceitos físicos também, eles usaram dessas ferramentas para
nos dá toda a obra que nós temos e conhecemos hoje em dia e que são tão importantes para a gente. Olá, tudo bem? Sou a professora de física de vocês. Só complementando a frase da professora Bruna, né? Cai sim conceito de física na arte. Né? Por exemplo, quando a gente vê, né, quadro, não só representação espacial, mas tem representação também temporal. Né? Porque nós sabemos que conforme o dia vai passando, né, a inclinação, né, a ondulação da sombra ela vai variando, né, conforme o dia vai se passando. Correto? Então, isso também mostra a variação temporal representada nas telas de pintura. Outra coisa que a gente pode ver, né, da aplicação de conceitos físicos na arte, por exemplo, o uso de física é muito presente na cinematografia, né, no cinema. Quando a gente vê, assim, fez uma imagem com várias pessoas representadas, na verdade, às vezes, nem tem tantas pessoas assim. Basta só pegar, por exemplo, 5 pessoas e você faz uma associação de espelhos, de planos. Você pega 2 espelhos e coloca assim. E aí você pode variar a angulação dos espelhos. Essa variação de ângulo dessa abertura de 2 espelhos pode gerar muitas outras imagens. Ele vai multiplicar essa quantidade de imagens. Como a Bruna já falou, já teve questões do caindo do vestibular, né, uma questão de ótica que retratava sobre espelhos convexos, né, espelhos esféricos, de modo geral, a mão refletora, né, a pintura dele, o título A Mão Refletora, e isso é muito interdisciplinar. Né? A arte ela não é só a cultura ou outras questões, mas a física também, a matemática pode estar presente nessa arte. O que eu acho interessante também dessa discussão em relação ao trabalho do Escher, o Escher, ele trabalha com essa questão da ilusão de ótica, o que acaba trazendo, na minha opinião, até um debate filosófico, né? Tem uma música que eu não vim para explicar, eu vim para confundir. E isso acaba dizendo muito sobre o que é a arte, na verdade, né? A arte ela não vem para te explicar o mundo, ela não vem para te dizer como o mundo é belo, ela vem também para confundir você, para te deixar maluco, para te deixar tipo, cara, boom, sabe, para explodir sua mente. Então, na verdade é que a gente para transmitir uma ideia, né, para fazer uma reflexão de modo geral. Crítica. A gente não pode atribuir uma função à arte, a gente não pode atribuir, como eu disse no início, um dono. A gente não pode definir um remetente e um destinatário para a arte. A arte, ela é do humano para o ser humano, né? E ela não tem também uma função. Ela não tem a função de ser bela, ela não tem a função de ser clara, ela não tem nenhuma função específica, né? Porque isso depende muito de quem faz e de quem vê. E só complementando isso que você falou, Vivi, apesar de ela não ter uma função única, muito clara, a gente pode usar da arte para usar ela tendo uma função específica, por exemplo, na ciência. A gente viu aí nas obras do Escher que conceitos físicos são utilizados para compor uma obra, ou até mesmo no cinema, esses conceitos físicos de espelho, são utilizados para compor uma obra artística. Mas a gente também tem esse caráter de pegar a arte para explicar um conceito físico, ou melhor, um conceito científico. Por exemplo, na química, a gente, quando está explicando um modelo atômico, muitas vezes a gente usa uma analogia para poder passar aquela informação, uma bola de bilhar, um pudim de passas, enfim. Só que, às vezes, essa analogia ela não dá conta de explicar aquilo que a gente quer realmente passar. Por exemplo, na biologia, eu fico me perguntando como é que seria estudar biologia com aqueles livros todos sem nenhuma ilustração. Imagina, eu falasse para você, imagina uma cobra. Se você nunca viu uma cobra, como é que você vai conseguir imaginar um animal comprido, que só tem cabeça e, sei lá, e rabo? Você pode ilustrar, por exemplo, uma cobra com 2 óticas diferentes, ou fazer uma ilustração científica, que é um trabalho de você observar aquele objeto científico e transmitir aquilo que você observou de uma forma clara, de uma forma honesta, com o objetivo científico, utilizando a arte, mas com esse objetivo científico de transmitir uma informação, ou o artista ele também pode pegar esse mesmo objeto e transmitir ele e representar ele de uma outra forma mais artística mesmo, para te gerar algum sentimento ou levantar um questionamento.
Exatamente, Bruno. Nessa imagem aí que a gente está vendo da cobra, se você observar a cobra que está do lado aqui que eu tô, né, essa primeira aqui, ela não tem a função de remeter nada à pessoa. Ela é uma ilustração, como o Bruno disse, honesta, né? Essa ilustração foi feita pelo Spix, que era um ilustrador científico, né? E ele tem a função, nesse caso, ela pode ou não ter função. Nesse caso, ela tem uma função específica de passar uma informação sobre a anatomia da cobra. Você olhando, você consegue ver como que é o padrão de listras dessa cobra, como é o tamanho da cabeça em relação ao corpo, né, dessa cobra. Se ela tem um rabo pontudo, então ela tem a intenção de passar pro visualizador como que é uma cobra. Agora, esse mesmo comprometimento não existe se essa não necessariamente existe, né? Se a gente estiver falando de uma obra meramente artística, né? De uma obra que tem outra intenção. Nesse caso que eu coloquei aí, uma pintura que retrata aí o Jardim do Éden e tudo mais. Essa cobra, ela tá carregada de muitos significados, de significados metafóricos, né? O que a gente não percebe na ilustração científica, né? Aí, no caso, ela representa a tentação, ela é cheia de significados e metáforas, né? Uma coisa importante também, só para complementar o que o Bruno e a Vivian falaram, é a importância da arte histórica para a gente, como registro histórico, porque, matematicamente falando, a gente começou a representar os elementos da matemática, por exemplo, em argilas, pintando gravetos em parede, pintando barrinhas em parede, né? Os historiadores usam da arte para coletar informações e fazer os nossos registros, o registro da nossa história. Então, isso é importante, né? A arte, ela tem um papel não só de embelezar, não só de criticar, mas também de registrar, de passar informação, de fazer uma reflexão. A arte, ela tem muita utilidade e ela pode ser aplicada, associada a diversos outros contextos. Em relação ao vestibular, eu tenho que lembrar para vocês que essa orientação acadêmica de artes, como a gente já discutiu aqui, né, a gente pode pensar, não, é uma coisa muito limitada, mas na verdade a arte está em tudo, né, inclusive no vestibular. E eu queria contar para vocês o seguinte: no ano passado, o nosso tema de redação foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil, tá? Isso no Enem, ok? E o cinema, ele é conhecido como a sétima arte. E por que ele é conhecido como a sétima arte, né? Porque no início do século XX, o italiano Ricciotto Canudo, ele fez um texto chamado Manifesto das Sete Artes. E aí ele vai lá e vai descrevendo, né, cada uma das artes. Aí tem, por exemplo, arquitetura, escultura. E ele colocou também como a sétima arte o cinema. Então, dessa forma, vocês podem ver como essas discussões também são importantes para o vestibular, né? A gente essa primeira orientação acadêmica, mas em relação à redação, a gente tem vários milhares de temas que podem cair na prova. Então, eu gostaria de convidar vocês também a refletir bastante sobre o tema da orientação acadêmica, sobre todos eles que aparecerem, porque eles podem cair das mais diversas formas na prova. E a funcionalidade, a utilidade da orientação acadêmica é dar base, mostrar para vocês, permitirem fazer com que vocês criem argumentos para, de repente, desenvolver uma boa redação. Então, isso é importante. A gente traz os temas relevantes que, com o que a gente apresenta, você consegue fazer você consegue ter um bom apanhado e, de repente, dissertar de uma forma melhor ao longo da sua prova, ao longo das suas redações, e enfim. Então, é fundamental a gente ter esses debates, a gente ter essas discussões, essas diferenças de ideias, porque a junção delas, com certeza, sai muita coisa boa daí. Então, já estourando o nosso tempo aqui, a gente vai ter que fechar. Era para gravar um vídeo realmente um pouquinho curto, não é para ser uma aula, é para ser um levantamento de ideias, né, diferentes aí. Então, se vocês quiserem acessar mais ideias, leiam os conteúdos lá em links importantes no CIS-PVS para ter acesso a outros materiais, né? Tem um texto que o SOA preparou para vocês, né, sobre arte,
e onde fala algumas dessas informações que a gente falou e algumas outras. E tem vídeos complementares, lá tem bastante material para vocês acessarem, beleza? Cuidem-se e até a próxima. Até mais, galera. Fico aí no aguardo do contato de vocês. Até mais, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Até a próxima, pessoal. É isso, espero que vocês tenham gostado da nossa primeira redação acadêmica especial. Lembrando que os próximos temas também são questões pertinentes que podem cair na redação, como nossos colegas, outros mediadores de vocês já comentaram, e dialogar para construir argumentos para vocês responderem a redação e conseguirem uma boa nota. É isso, cuidem-se, lavem-se as mãos e mantenham o isolamento social. Tchau, tchau.